Olá mundo, bem-vindos ao meu canal, ao meu mundo que eu criei para esse canal no YouTube. Vamos começar um novo quadro, uma parceria super elegantérrima, maravilhosa. Gente, o nome dela é Edilene, como vocês estão vendo aqui, ela tá aqui do meu ladinho. Olá, mundo do Rê, tudo bem? Primeiro, gente, não repara não, eu detesto câmera, só essa pessoa mesmo pra não me fazer ficar na frente de uma câmera. Pesquisadora e eterna apaixonada pelo Japão. Um dos motivos que você tá aqui no meu canal comigo. Eu acho que é por isso que eu tô aqui, porque a gente tem um amor em comum. E o nome desse quadro vai ser o quê? Chá com Rei Edilene, Brasil e Japão. Tô aqui já com meu chá preparado. E gengibre, limão e mel. É ótimo pra garganta, pra fazer vídeo, pra cantar. Eu tô bebendo chá de capim-pedreira. Eita fé! Acho que é um dos poucos que eu gosto. Falar um pouquinho também do que tá acontecendo aqui, quero saber das coisas daí. E é isso, né? Hoje tô pesquisadora, tô no doutorado. Então, gente, olha só quanta contribuição que ela vai trazer aqui pro meu canal, pro meu mundo toquiano. A gente vai compartilhar várias coisas. Esse só é o nosso primeiro vídeo, então ainda vai ter muito assunto, muito tudo. Tenho certeza que o pessoal vai gostar, vai se inscrever no canal, vai comentar. Porque Dona Edilene, gente, essa mulher, ela veio ajeitar aqui um pouco a minha vida nas redes sociais, porque eu sou um pouco bagaceiro. Nós temos que ter aqui uma pessoa, vamos dizer assim, intelectual, sabe? Eu tava crente que eu tava de férias hoje, eu tava crente que eu tava de folga nesse mundo, mas tudo bem, então, né? Eu vim pro Japão em 2014. O Brasil que eu conheço atualmente é meio que o Brasil da internet. Eu sei que as coisas estão acontecendo lá, vejo as notícias, ouço tudo, mas não tô lá vivendo. Então o Brasil que eu vivo aqui é o Brasil da internet. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Eu acho que eu vou ser bem chata, porque esse Brasil de Facebook, Twitter não existe. Então eu acho que eu vou fazer você... Quer dizer, ele existe no Facebook e no Twitter. Isso tem que ser bem frisado. Mas eu vou atualizar você, quem quiser ser atualizado, a partir do meu ponto de vista, tá, gente? Tem tanta coisa acontecendo que não dá pra dar conta, né? Acho que nem os maiores editoriais do país conseguem acompanhar tudo o tempo todo. Mas eu vou tentando trazer um panorama, assim. Algumas vezes eu não falo de tudo não, porque tem dia que dá tristeza em ver, né? Mas eu vou atualizar as pessoas que estão aí no Japão e que se interessarem. Trago notícias do Brasil, né? Não tão agradáveis, mas traz. E então, a missão é essa. gente, não saia daí. Fica aí, você tá aí, pega o chazinho aí pra curtir aqui o nosso vídeo. Como a gente já sabe que a Edilene é apaixonada pelo Japão, eu queria saber por que Japão e por que o estudo da língua japonesa. Isso é uma pergunta que tem muitas respostas. Eita, mas eu vou dar uma resposta. Vou começar dando uma resposta um pouco surpreendente. O que me fez focar em língua japonesa foi porque na época eu fazia graduação em economia. E eu queria ir trabalhar no Japão, eu queria trabalhar nos bancos japoneses, eu queria morar fora do Brasil, na verdade, já estava um pouco... Eu acho que depois que eu comecei a graduação em economia, eu fiquei completamente desiludida do Brasil. Então eu queria muito morar num lugar que funcionasse, né? Então, Japão porque era um bom caminho, Japão porque quando você passa a estudar movimentos econômicos, né, você vai estudar o milagre japonês, uma sociedade que consegue se reerguer, enfim, é motivos que vão mudando com o tempo, né? Eu acho que toda vez que a gente senta com material de japonês para estudar e a gente vai se aprofundar, a gente tem que rever e mudar o porquê também, o porquê mudou muito, né, nos últimos, 5 anos. Eu me redescobri apaixonada, eu fui a geração que pegou o finalzinho Tokusatsu, início do anime. Então eu encontrei a Edilene da infância, sabe? E aí eu falei, não, eu gostava disso, mas eu fui deixando pra lá, e enfim. Aquele amor nostálgico que bate da gente quando a gente começou a estudar japonês, né? E você vai lembrando do que você gostava, do que você fazia, das músicas que você cantava, das brincadeiras, e aí você vai reaprender a cultura, né? A se aproximar. Sim. E esse mais ou menos esse tempo. Comigo teve uma relação, primeiramente, que tá gravado na minha mente assim. Teve uma relação com a minha religião, e eu sempre via minha mãe orando em frente ao oratório, e dentro desse oratório
tem escritas japonesas. Então eu lembro quando eu era criancinha, ficava olhando aquilo ali, minha mãe fazendo oração. Eu falava, gente, que letras são aquelas? Que língua é aquela? Que coisa mais... São desenhos, não sei. Criou um tipo de mistério na minha mente. Um mistério que eu queria resolver algum dia. Então desde muito tempo eu falava que eu queria estudar japonês, que eu queria entender japonês. Aí chegou na adolescência, o que veio? Anime, mangá, aquela paixão que adolescente tem por anime e mangá. E principalmente, um pouco diferente das outras pessoas, eu me apaixonei pelo dorama, que é a novela japonesa. Até hoje eu sou fissurado. Então, gente, já que a gente conversou aí um pouco sobre a Edilene, sobre a nossa relação com o Japão, vamos pra onde? Pro Brasil. Ficamos muito tempo no Japão. Volta pro Brasil. Edilene, o que tá acontecendo aí? Já tô bebendo meu chá. Aqui pra ficar... Então. Entendeu? Vai ficar calmo. Então, tem tanto barraco, é tanta confusão, esse país tá pegando fogo, literalmente, do Pantanal ao Amazônia. A Amazônia tá um caos aqui, tem gente que tá achando que tá tranquilo. Mas hoje eu vou vou pegar um pouquinho do Drummond, da Marina Lima, e vamos falar dos Inocentes, do Leblon. Eita ferro, olha, eu vim pra esse vídeo... Você ficou sabendo da confusão do Leblon? Não, eu vim pra esse vídeo cru. Essa semana eu nem olhei na internet sobre o Brasil. Então me conta. Então, não é dessa semana não. Dessa semana a gente tem outras coisas assim, até escandalosas e indecentes demais, sabe? As pessoas estão escondendo dinheiro onde não deve. Mas isso foi depois. A falta de responsabilidade das pessoas diante da pandemia, né? Não é porque a gente está cansado de ficar em casa que ela foi embora. Não. Né? Então, as pessoas cansaram de ficar em casa. A gente teve esse problema, tem acho que 1 mês e meio, na mureta da Urca, que lotou também, todo mundo fez calor. Todo mundo foi pra rua, assim, enlouquecidamente, pros bares, enfim. E aí teve uma pequena confusão, né? E tá todo mundo brincando um pouco com o sentimento do mundo do Drummond, que fala dos Inocentes do Leblon, e da Marina Lima, a música também, né, chamando de inconsequentes, né, além do bar estar lotado, eles começaram a brigar na rua, parece que uma moça passou no carro de biquíni, a outra ficou com raiva, tacou o copo nela, porque... Que é isso? É tanta coisa que estão falando. Porque é isso, as nossas notícias aqui no Brasil agora são essas. Tá igual Fazenda isso aí, então. Barraco. Só que na Fazenda, pelo menos, eles estão confinados direitinho. Né? Então a gente tá quase que uma cisão de espécie. Os que usam máscara e os que não usam mais. Passou do negacionismo. O corpo parece que saiu do estado de alerta. Aqui, é isso que você sente nas pessoas. Ela já, como eu posso dizer, já normalizou. Todo mundo sabe que tá em alerta, mas... O alerta biológico mesmo. Parece que as pessoas saíram do estado de alerta. Eu posso morrer com isso. E elas parecem que estão ignorando essa realidade, elas não estão usando máscara. Quando tinham falado aí que tinha melhorado um pouquinho, parece que eles já abriram Guanabara de novo. Aí eu vi um vídeo, eles já abriram Guanabara, foi uma multidão de gente assim entrando. Parecia o aniversário do Guanabara, e eu acho que não era ainda. E tipo assim... Não, eu acho que nem teve. Então, mas tava aparecendo, eu falei, gente... Não, e pior, a maioria das pessoas estavam com máscara. Mas a máscara não é milagrosa, gente. Eu falei, gente, pra que isso? Olha, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre isso. Foi muito difícil, eu acho, controlar parte da população. Foi por mais que tenha sido um lockdown de 50%, isso foi muito significativo. Né? E aí a gente precisa pensar também quem tá na rua, quem precisa estar na rua, porque tem gente que vai pra rua porque precisa trabalhar. Até saiu o auxílio emergencial aqui no Brasil, demorou muita confusão. Pior do que o Guanabara foi a fila na Caixa Econômica. Assustador aquilo. Eu lembro que, sei lá, quando a gente era criança, a gente via fila de concurso, fila de alguma coisa, assim, e as pessoas dormindo na fila, vaga de escola, vaga disso, vaga daquilo, comprar isso, comprar aquilo, tava assim, né? Então, tem aglomeração que acaba que as próprias instituições vão empurrando as pessoas para aquelas aglomerações. O Guanabara é um caso à parte, né? Aqui em casa eu falava, o antigo governador, né, que tá afastado, eu falava, ele tem que fechar o Guanabara, né? Infelizmente, ao mesmo tempo que o Guanabara é o lugar que vende mais barato para a população, né? E se você não tem dinheiro, você tá numa crise
saúde pública e uma crise econômica, você também não tem como fechar a porta do Guanabara, porque onde é que eu vou comprar, né? E aquilo, né? Nem todo mundo vai para o Pão de Açúcar, que é o mercado das áreas nobres do Rio de Janeiro, né? Então Guanabara vão, né? E a população mais pobre realmente precisava do Guanabara aberto. E aí veio a alta do arroz também, o pessoal foi pra fila de novo. Eita ferro, olha. Caiu todo mundo um cima do outro, e aí minha mãe ainda fala, parecia aquela época dos fiscais de Sarney. Deixa eu beber meu chá aqui, porque tá piorando o negócio. Então, como a intenção desse vídeo é fazer um paralelo sempre em relação ao subsídio, o governo aqui no Japão, ele não deu só para as pessoas freelancers ou que tem o seu próprio negócio. Foi pra todos os residentes. Todo mundo recebeu. E como é que a gente recebeu? Eles mandavam a carta, né, pra você fazer o pedido, só pra gente preencher os nossos dados, a nossa conta do banco, mandava pelo correio. É porque aqui no Japão a gente paga muito imposto. Acho que igual ao Brasil, é muito imposto mesmo, é muita taxa. Mas a gente tem tudo em troca. A gente tem as ruas limpas, a gente tem acesso aos hospitais. Quando teve a corona, a gente recebeu o dinheiro, todo mundo. Então acho que tem essa diferença. E lógico que o governo japonês não ia fazer um negócio que as pessoas ficassem na fila. É um momento justamente para você fazer o distanciamento. E por que o Brasil não fez isso também? Podia fazer isso? Lógico que podia. Então, aqui podia se fazer tanta coisa. O problema é que não estão trabalhando para melhorar. Precisa deixar isso claro. O trabalho aqui não está sendo para melhorar a situação. Eu brinco com minha mãe. O Brasil está na vibe do vocês é que lutem. Ah, é verdade. Então, o auxílio foi para todo mundo. Ah, é? Que tinha todo mundo que tinha baixa renda, microempreendedores individuais e pessoas que já recebiam Bolsa Família. Entendi. O problema do auxílio aqui começava por você ter que ter um celular para baixar o aplicativo e ter um cadastro. Então as pessoas em condições mais precárias, né? A gente está falando no Brasil, a gente é um dos países com a maior taxa de desigualdade econômico-social do mundo. Então, enquanto os inocentes do Leblon vão para o bar, os inconsequentes, eles vão para bares, eles vão para rua, eles vivem normalmente. Essa mulher que jogou o copo na outra, o que aconteceu com ela? E a outra desceu do carro e elas se estapearam. Mentira! Que barraco! Não pode rir. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, não ria, Edilene, que o riso endossa. Não ria, mas eu não aguento. Parece que você tá vendo um roteiro muito ruim de novela. Que não acaba, não tem sempre um capítulo mais no Brasil. É muito ruim, toda semana. Tem um capítulo mais horrendo. As pessoas estão cada vez... Tudo aquilo que elas fingiam que não eram horríveis, elas estão sendo. Todos nós estamos sendo. Tá bom. Então... E aqui rolou esse estresse, as pessoas... E aí a fila foi para receber, porque as pessoas, elas recebiam na Caixa Econômica. Tinha a opção de fazer pelo aplicativo, mas deu errado, é isso? Deu tudo errado. Demorou pra sair, aí fez um aplicativo que não funcionava. Ai, não aguento, passo mal. Parece que toma um chá. Juntou todo mundo inoperante e botou pra trabalhar. Pega todo mundo que é ruim nisso e bota pra fazer isso. Então, isso? O aplicativo não funcionou. Só recebia por um banco, que era o banco do governo, que é a Caixa Econômica. E aí todo mundo ia pra Caixa Econômica, porque é a Caixa Econômica que paga o Bolsa Família também. E os outros auxílios. E aí demorou muito a sair, a população desesperada. Tinha gente que, né... Tem gente que sai para trabalhar de manhã para receber o dinheiro para comprar comida para voltar para casa. A gente vive num país que tem boa parte da população vive essa realidade. A partir do momento que eu não posso sair mais, o desespero começa a bater. Se eu não posso sair para ganhar o meu sustento, não tem nada para as crianças em casa. Nem para mim, nem para os mais velhos, só não tem. Então, quando liberou para saque, foi todo mundo tirar o dinheiro. Agora já está um pouco melhor. Você paga pelo próprio celular, pelo PicPay, né? Mas ainda há preocupação também com aquela parcela da população que estava numa condição de indigência muito maior, né? Que é aquela população que está constantemente na faixa de miserável, que não tem salário, inclusive. Sim. Fora as fraudes, aí já é outra coisa. Eita fé. E é vídeo assim pro ano inteiro pra eu falar, mas deixa pra lá. Sobre a situação aqui, porque senão o pessoal vai estar achando que esse vídeo é só pra falar mal do Brasil e falar bem do Japão. Não, que também tem coisas erradas também, só às vezes é muito bem escondida, ou então a população realmente não sente mesmo, porque não chega aos nossos pés. Antes da corona virar realmente uma pandemia aqui dentro do Japão,
ele tava um pouco com dificuldade de analisar aquela situação como uma situação de emergência. Ok, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que tínhamos uma Olimpíada em 2020. Se vocês ainda não lembram, a gente ia ter uma Olimpíada já ainda agora, em agosto, né, na verdade. Só que foi adiada. Quando o Comitê Olímpico, quando todo mundo resolveu adiar as Olimpíadas, assim, tipo, 2 dias depois, o governo vai lá, estado de emergência, aumentou 50 casos em 3 dias. Do nada. Porque antes desses 2 dias, teve um Renkyu, que são feriados, né, prolongados. Foram 3 dias de feriados. E todo mundo saiu, né, na rua. E o que tinha nessa época? O Hanami, que é aquela cultura dos japoneses saírem, fazer um piquenique ali olhando pra Sakura. Aí, depois que decidiu que realmente ia adiar as Olimpíadas, na segunda-feira, o governo falou que tinha subido 50 casos só em Tóquio, que era por culpa desses 3 dias de feriados, porque as pessoas saíram de casa pra se divertir um pouco. Mas a gente que não é burro, todo mundo reparou, né? Só percebeu que eles fizeram isso porque foi decretado que as Olimpíadas iam ser adiadas. Então acho que ficou, pra gente que mora aqui, ficou um pouco meio feio pro governo japonês. Ficou, tipo assim, muito na cara, sabe? Que eles estavam mentindo, que eles não queriam falar a verdade sobre o número de casos, justamente pra, se no caso realmente houver as Olimpíadas, não atrapalhar. E aí, o que você acha? Sei lá, tanta coisa. Você tá falando, eu tô pensando. Eu li algumas notícias, né, daí, e falava sobre como o governo japonês enfrentava uma dificuldade na sua própria... O governo de Tóquio. Estava falando especificamente sobre Tóquio. Sobre decretar o lockdown. Porque a própria lei japonesa ela não permite que o governo seja extremamente autoritário, né? E você decretar um fechamento de tudo, né? É uma medida autoritária. Pela Constituição é proibido. Sim e não. Sim e não. Ah, não, porque eles estavam querendo fazer igual como fizeram na Itália. Deixar o lockdown, se você sair de casa, você tem que ter uma permissão do médico, algo assim. E tinha pessoas que estavam querendo fazer isso, só que parece, de acordo com a Constituição, isso não era possível, era contra a lei. Pra você mudar a Constituição, não é em 3 semanas, sei lá quanto tempo que leva, meses, não sei. Eu li mais ou menos isso mesmo, né? Porque fica uma medida autoritária, né? Isso aí é a questão histórica do Japão não poder fazer isso. A Constituição impede de fazer isso, né? Não à toa, porque o governo já em outros momentos foi autoritário. E fica muito esse lugar, eu tô sendo autoritário, eu tô fazendo o que é necessário, né? Então teve muito ainda esse embate, né? A gente tem que ficar em casa. Eu tava lendo sobre a pandemia do início do século XX, eu tava lendo um texto do Nelson Rodrigues, falava um pouco, eu não vou lembrar o texto agora, li tanta coisa, e sobre como se tornou comum. E aí a gente tá vendo isso agora, né? Então, além dos governos precisarem agir, e alguns demoraram muito, ou por questões legais, ou por negacionismo, ou por não ter uma ideia da gravidade da situação, que se você está reclamando que o Japão demorou a fazer isso, mas na Ásia essas pandemias elas já tinham acontecido, né? E aí eu lembro que teve H1N1, depois teve uma outra que eu não vou lembrar agora. Então a Ásia já tinha experienciado isso em algum momento. Para nós, do lado de cá, não. Então, o negacionismo aqui até, por um lado, você não vou dizendo que você aceite e concorde, mas você consegue entender um pouco melhor como a pessoa consegue rapidamente ser levada por esse discurso de que é só uma gripezinha. O Japão está muito acostumado com a tragédia, em todos os sentidos. Tsunami, terremoto, teve muita guerra no Japão antigo. Então acho que ele já estava acostumado, assim. O Japão é um país meio preparado para o caos, vamos dizer assim. Desde que você nasce, você já é preparado a lidar com o caos, assim. Tem incêndio no prédio, desde a escolinha, assim, eles ensinam onde que tem que ir, o que tem que fazer, sabe? Então acho que o Japão, ele é educado mesmo. O povo japonês é educado para a tragédia, porque eles têm que lidar com a tragédia o tempo todo aqui. Já o Brasil, ele é abençoado, como diz a música, abençoado, como é que é? Abençoado pela natureza. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Isso.
Deus anda meio estranho, né? Para quem acredita nele, ele anda meio estranho e a natureza a gente está destruindo. Então, vamos ver como é que ficamos até 31 de dezembro. A gente está assim, mais um, manda o próximo mês para ver se, né? E aqui a gente tem essa diferente do Japão, que se prepara, a gente faz questão de esquecer os problemas para, sei lá, não sei porque a gente esquece. Sei lá, se tiver a vacina em outubro, em novembro, vacinou todo mundo até dezembro, corre que fevereiro é carnaval, vai estar todo mundo. E não há o que pare isso, né? Porque a gente funciona assim. E vai ter carnaval mesmo, gente? Você sabe? Tá suspenso. Segunda ordem. Não vai ter ponto final. Não sei. Será? Olha, eu acho difícil prender. Se tá difícil prender as pessoas em casa, a gente saiu do inverno, né? E aqui esse ano fez um pouquinho mais de frio. Se for difícil prender as pessoas em casa nessa época, você acha que vai prender as pessoas em casa em fevereiro? Mas o carnaval de rua, né? Talvez tenha normalmente. Eu acho que a Liesa tá super responsável. A Liesa, as escolas de samba em si, elas pegaram suas costureiras para fazer máscaras. Então, eu acho que essa parcela da população é a população que está cuidando de si mesma, né? A gente sabe que as escolas de samba ficam elas ficam no subúrbio, em áreas mais pobres, então essa população está cuidando dela mesma e ela está com essa responsabilidade. Ela perde se não tem carnaval, mas eu acho que ela está bem consciente disso. Eu acho que não seria nem o governo que impediria, assim, única e exclusivamente. Mas é tanta coisa. Eu parei de acompanhar sobre o que está abrindo e o que está fechando, mas... Então aqui a gente tem os Matsuri, que são os festivais de rua. Vários tipos de festivais. Aquele festival clássico japonês, ou então aqueles festivais de culturas estrangeiras. Esse ano todos foram cancelados, não teve nenhum pra contar a história. Assim, a vida voltou meio que ao normal, mas assim, grandes eventos ainda não acontecem. Tipo show, concerto. Cinema tá para reabrir, mas eu acho que tá funcionando bem. O problema é o uso de máscara e bares. O pessoal tá querendo ir pra rua pra aglomerar, assim, uma vez ou outra um evento, a polícia chega e encerra, mas... Não sei, os eventos aqui foram cancelados, muita live. Então, as coisas podem reabrir, cara. Só que tem que ter uma educação da pessoa chegar. Por exemplo, aqui, todo estabelecimento, quando você entra na porta, tem o álcool gel ali pra você pegar. E aí, tem isso? Tem o recipiente. Nem sempre tem álcool gel ali. Sério? Eu levo mesmo, não adianta. Mas alguns estabelecimentos, boa parte deles, né, tem tentado se adaptar, né? Mas a gente teve falta de álcool aqui também, né? Sumiu das prateleiras. É isso, assim. Isso. Tem muita coisa pra se falar, mas eu também desligo a televisão, não vejo muito, porque você vai adoecendo também, né? Não. Já tá preso, você só vai ver notícia triste, não rola. Não rola. Tem que cuidar da sua mente, do seu psicológico. Então, gente, nosso chá aqui já tá acabando. Só falta só um pouquinho aqui. Já tá gelado, né? Tá acabando aqui. Já tá frio. Eu tô louca pra tomar um café. Eu tô igual o Zeca Pagodinho. Da próxima vez eu vou pegar a caneca de chá e vou botar café. Pronto. Ai, gente, amo. Então, pra finalizar o nosso vídeo, nosso chá aqui com o Rei Edilene, o que a gente fala agora no finalzinho? Eu queria uma coisa mais alegre. Alegre, amigo? Depois de tanta desgraça. Ai, sério? Você cortou? Tá gravando. Pode deixar isso pro making off. Vamos falar, eu já sei, uma coisa alegre. Apesar dos pesares, a universidade continua tentando funcionar, ela não desiste. Tem os negacionistas, tem os que mergulham de cabeça em tudo, mas tem gente que está trabalhando pro bem do próximo. Então as pessoas estão muito mais conscientes. Teve uma certa democratização do espaço virtual, então a gente está tendo contato com muitas falas, muita participação, as pessoas estão mais atuantes, elas estão engajadas, seja em ajudar a coletividade, seja em se descobrir. Então, sabe aquele ditadozinho, transforme o veneno em remédio? Sim.
Muita gente está fazendo isso. Então, é um momento de se repensar, é um momento de olhar para as bases, de olhar para a sua constituição familiar, para a sua ancestralidade, o papel da universidade, o lugar dela do lado da população, que ela sempre esteve afastada. Então, tem gente que está revendo isso também. Então, essa reclusão serviu para isso, está servindo. Tem muita coisa triste, muita coisa ruim, mas a gente tem que lembrar que as pessoas não estão desistindo, elas acordam todos os dias. Tem gente que acorda todos os dias para dar o seu pior, mas tem gente que está acordando todos os dias para dar o seu melhor. Então, a gente tem que pensar nisso. Também acordar todos os dias para ser melhor do que a gente foi ontem. E é isso que a gente está fazendo agora. Concordo. Até porque se a gente não tem um pouquinho de altruísmo, as coisas não vão continuar funcionando. Tem que dar um bracinho a torcer, porque se você não trabalhar para o coletivo, você nem lucra em nada. Não é isso que tem pra gente hoje. Eu sou muito chata, posso deixar uma recomendação de leitura? Então vamos lá, recomendação de leitura com Edilene. Eu vou deixar aqui com vocês o livro que eu achei na pandemia. E eu achei que, às vezes você se pergunta, eu deveria ter lido isso antes, mas você lê as coisas no momento certo, quando você tá pronto para aquilo. Então eu vou deixar aqui a indicação do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Leiam, sejam gostar, um livro pequeno. É muito maior do que o mundo, aquele livro. Então é isso que eu posso deixar para vocês. E repensar também quem a gente é e o que a gente está fazendo aqui. Então, gente, esse foi o nosso primeiro chá com Rê e Edilene. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha nesse vídeo e, lógico, se inscrever no meu canal, ok? Beijos, Edilene. Beijos, até a próxima.